Olá, gente! Hoje eu vou falar de floração de suculenta. Esse vídeo, quem me pediu foi a Andréia, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Beijo, Andréia! Andréia mandou uma mensagem para mim lá no Instagram. Ela pediu para eu falar das flores da suculenta. Ela disse que nem sabia que as suculentas davam flores. Vou começando com essa aqui que ainda não abriu as flores. Vou mostrar para vocês esta haste aqui. Essa suculenta eu não lembro mais a ID dela, mas ela já floriu. Essa é a segunda vez, ela dá uma florzinha amarelinha. Então, todas as equevérias, ela tem umas flores do formato mais ou menos todas parecidas. O que muda são as cores. E essas suculentas de rosetas pequenas, a gente não planta as hastes dela. O que faz a multiplicação são essas folhinhas das hastes. No meu início de cultivo, eu plantava e acabava perdendo tudo, né? Porque as folhinhas secavam. O caulezinho da haste apodrecia. Só gibiflora que a gente planta a haste inteira. Então, aqui é só as folhinhas. E eu gosto de esperar pelo menos abrir um botãozinho para poder tirar as folhinhas. Essa daqui é uma graptovéria. Essa é a super primavera. Todas as graptovérias têm o mesmo formato também de floração. Olha essas folhinhas, elas brotam como se fosse semente, gente. Lembra até a Milky Way, né? A Milky Way também é uma graptovéria. E essas folhinhas, assim, gente, é só retirar e jogar no vaso que brotam tudo. Mas se você plantar a haste, você vai acabar perdendo as folhinhas, porque enquanto a haste está lá plantada, as folhinhas, ela vai se alimentando, a haste vai se alimentando com ela e acaba perdendo, as folhinhas vão murchando. Aqui eu tenho um exemplo aqui de gibiflora, esta é uma Miss Sophie. Eu retirei as flores porque as flores dão muita cochonilha e eu não tava, essa planta aqui estava reservada, então eu tirei as flores porque aqui, ó, ela pode brotar. Essa haste aqui você pode plantar ela, corta, deixa cicatrizar, depois planta. Nesse caso aqui ela daria duas mudas, né? Podia dividir aqui ao meio, mas eu deixei ela aqui porque é uma suculenta que está reservada. E aí ela tem a chance de fazer várias brotações aqui entre essas folhas e também retirando essas folhinhas. Eu aqui no meu cultivo, eu retiro as folhinhas, porque eu não tenho espaço para plantar hastes. Então, eu retiro as folhinhas, semeio pelos vasos da própria planta. E quando a gente faz o berçário, as folhinhas, a gente tem chance de ter uma planta mutada, né? Uma planta diferente. E pela haste floral, a gente só vai ter a planta da mesma, da mãe mesmo, né? Aqui eu tenho uma echeveria também, olha. Essa tem uma modificação, ela é mais abertinha. Essa aqui é uma Raindrops. É uma planta que eu deixei aqui a haste, gente, porque nas situações que eu deixo haste, quando a planta ainda eu tenho poucas, né? É uma planta mais diferente para mim, então eu deixo haste porque aí eu tenho a chance de plantar as folhinhas, de colocar as folhinhas para brotarem e depois semear a semente. Porque essas sementes, mesmo a gente fazendo a polinização, não é certeza que vai nascer uma planta híbrida. Então, por isso que às vezes não vale a pena fazer com uma planta, semear a semente das plantas comuns, né? Porque é um processo demorado, dá trabalho e às vezes você vai ter ali a mesma planta. Então, aqui nesse caso aqui, eu tenho as chances de fazer as mudas pelas folhinhas e também pela semente. É uma planta que eu quero multiplicar, então eu deixei a semente para eu semear depois. Peguei uma semente aqui para vocês, olha. Geralmente no início do meu cultivo também as pessoas falavam que só as folhinhas, as florzinhas que estavam abertinhas, a semente abertinha, que tinha semente. Mas eu já fiz o teste aqui, não, gente. Eu planto todas, semeio todas, e aí sempre tem semente mesmo não estando abertinha. Agora eu não sei se o fato de ficar abertinha serve para as que tiveram polinização cruzada, aí já não tenho certeza, mas que dão semente, dão, mesmo não estando abertinha. Isso aqui é uma mobile que eu deixei também, olha. Perceba que a haste floral, ela estraga um pouco a planta, então a gente tem que deixar com consciência, né? Por qual motivo vai deixar. Eu deixo na situação em que eu acho que a flor não está estragando a planta, quando está bonita ou quando eu quero multiplicar a planta ainda mais, fazendo a semente. Aqui eu tenho uma echeveria, a Runione Topsy-Turvy, gente. Essa aqui foi a flor de echeveria que eu achei mais diferente até hoje. Perceba que ela é toda desconstruída. É bem engraçada.
E por que que eu tô deixando essa flor? Primeiro porque eu achei interessante, ela não está estragando a planta, ó, a planta ainda tá perfeita. E também eu quero semear a semente, né? Vai que foi polinizada com alguma outra planta. E a Topsy-Turvy, ela dá umas híbridas muito bonitas. Então, por isso que eu tô deixando, porque tem várias florações aqui, né? Essa aqui também é uma planta que eu acho muito bonita. Eu deixei, a haste dela é enorme. Também não estragou a planta. A maioria das hastes florais que estragam as plantas são de gibiflora. A gibiflora, ela perde formato. E aí fica muito estranho. Então, a gibiflora aqui, eu não gosto. As poucas que eu tenho, eu não gosto de deixar haste. Até porque a gente consegue muita brotação pelo caule, né? Então, eu não faço muita questão de muda pela haste, porque eu não tenho espaço. Essa aqui é uma calha argêntea, que também tem uma floração muito bonita, gente. Ela tem... os botões dela, elas são um sininho mesmo. Não tem muita diferença. A cor é bem bonita, não é um laranja, mas o formato da haste é bem diferente. Então, tem esse detalhe também. Muda em formato de haste, muda na cor. Mas os botõezinhos, sim, são quase todos parecidos. Essa aqui também eu tô deixando para semear, porque é uma planta que eu ainda pretendo multiplicar. E mesmo que não ficam híbridas, né, as feitas por semente, para mim não vai ser um problema, né? Então, eu vou cuidar muito bem, para mim vai valer a pena. Então, nesse caso aqui, eu deixei, também ela não está prejudicando. Já essa aqui, ó, essa aqui é uma híbrida de Afines. Eu comprei essa planta como Afines. Ela não é a Black Prince, pensei que fosse Black, mas não é. Mas a floração é muito linda, a cor, né? Ela é bem vermelha, forte. Nesse caso aqui, tá dando um probleminha. A planta já não perdeu o formato, as hastes tá dando muita cochonilha. E não dá pra ficar colocando inseticida em haste, gente, porque tem muitos bichinhos que vêm por causa das hastes, né? Abelha, beija-flor. Então, a gente não pode colocar inseticida em haste floral. Então, o que que a gente faz? A gente retira para não ficar espalhando cochonilhas. E quando a gente resolve deixar, no meu caso, eu vou tentando com um produtinho natural, detergente. A hibridação, gente, eu tô mostrando esse ferrinho para vocês aqui. A gente pega esse pólen, ó, tá vendo esse amarelinho? A gente pega esse amarelinho. Eu sempre fiz com araminho, as pessoas fazem com pincel, mas eu só consegui fazer com araminho. Então, a gente pega, ó, não tá nem dando pra focar, mas não sei se vocês conseguem perceber um amarelinho na pontinha aqui do ferrinho. Eu vou deixar um vídeo antigo aqui, dá até vergonha de falar dele pra vocês, mas eu tenho passo a passo, uma playlist com todos os andamentos, desde a polinização até o crescimento das mudas, que eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu levo até uma flor, esse meio aqui, gente, e coloco. Só que a gente fazendo isso, a gente nunca tem certeza que a hibridação deu certo, porque a gente não sabe que foi a gente que foi a primeira pessoa, foi o primeiro a polinizar. Pode ser que essa flor que já até foi polinizada, eu não sei. Então, só dá para ter certeza quando é em estufa, tudo fechado, aí a pessoa faz lá, codifica tudo lá, né? Então, vai saber. Agora, a gente que faz aqui no quintal, a gente não consegue saber. Eu tenho duas plantas de todas as vezes que eu semeei semente. Uma eu tenho certeza, porque da identidade dela, né? Eu fiz a polinização cruzada. E a outra, pelo menos da mãe, eu tenho certeza. Vou mostrar para vocês. Então, eu tenho essa aqui, que é uma pastivéria. Eu coloquei o nome dela de pastivéria Lídia. Foi minha primeira pastivéria. Esta aqui, eu sei a identidade da mãe dela, que é o Pachifito Fitcal. E depois eu mostrei para vocês. E a outra, ó, essa aqui também é a mesma, ó. Perceba que tem cor diferente, porque essa aqui tá pegando um pouquinho mais de sol. Então, eu fiz a hibridação cruzada dessa planta aqui, que é redondinha, que é o Pachifito Fitcal, com uma outra planta que estava florida. Na época tinha Perle, tinha Deb e tinha Mauna. E aí, eu não sei de qual das três ele pegou a genética. Mas pelo menos dele, o Pachifito, eu sei qual que é. Essa daqui eu sei exatamente quais as duas genitoras, né? Uma é a pálida e a outra é a Polidones. Essa aqui eu coloquei o nome dela de Echeveria pp. Ela tá feia assim, gente, é porque eu cortei. Só no inverno que ela fica muito bonita, ela fica com as bordinhas
bem vermelhinha, porque ela é filha da Polidones, eu hibridei a semente da Polidones, a Polidones fica com a semente super abertinha, que essa aqui, foi a única que ficou com a semente abertinha, foi essa. E aí, eu tirei a semente dessas plantas aqui, ó, e plantei, mas eu peguei o pólen da pálida. Então, elas, pela característica, eu consegui perceber que realmente foi pálida e Polidones. Então, ela ficou uma planta muito bonita, porque a Polidones, ela é muito bonita, com essas bordinhas vermelhas. Então, a minha ficou com verde claro, com essas bordinhas vermelhas. Agora, eu vou falar aqui dessa gibiflora. Essa aqui, gente, é uma Ocean Blue. Então, eu deixei essa faixa aqui também, porque eu quero multiplicar. Porque eu só tenho essa. Então, tá com essas folhinhas. Para eu tirar essas folhinhas, se eu tirar agora, corre risco da folhinha brotar um botão e não uma muda. Então, é por isso que eu deixo. Eu já fiz experiência aqui. Então, é por isso que eu deixo a haste até a planta abrir a flor. Abrir uma flor, então isso também significa que a haste já está mais madura, já tem mais condições de ser cortada e plantada, né? Mas eu quero fazer as mudas mesmo pelas folhinhas. Posso até plantar o caule da haste, mas eu prefiro fazer as mudas por folhinhas, que dá mais certo. Esta aqui é uma haste que eu deixo porque eu acho muito bonita, eu acho uma ornamentação perfeita, que é a flor da Milky Way, que é uma Graptoveria, ó. Todas as Graptoveria dá flor desse jeito aqui. A Letícia, aquela que eu mostrei antes, que ainda não estava abertinha, que é a Super Primavera, todas vão ter essa característica aqui. Só que a Milky Way, ela dá uma haste muito alongada. E o que a gente planta aqui da haste são as folhinhas que a gente põe no berçário, que são igual semente. Perceba que tem muitas folhinhas minúsculas, mas, gente, brotam tudo. E ela não atrapalha muito não atrapalha a suculenta, ela faz parte, né? Aqui ela não atrapalha nada, então, por isso que eu deixo. Não é comum dar cochonilha nessas hastes dessas Graptoveria, porque é uma planta, elas têm as folhas bem separadinhas, né? As cochonilhas não interessam, pelo menos aqui no meu quintal não interessa tanto, não. E eu acho tão fofo, gente. Dessa aqui, da Superbo, eu não tenho a Superbo florida, mas também eu já vi e é bem ornamental. Aqui eu deixei uma haste aqui que eu cortei da caranculata, para mostrar para vocês também que quando a gente faz a poda e a planta está com haste, a gente precisa retirar a haste também. Eu costumo fazer o corte, a poda, bem no local onde que a haste saiu, porque aí eu já deixo a planta salva, né? Porque aonde que a gente corta a haste, pode, na época de chuva assim, pode acontecer também podridão. Inclusive, eu perdi minha gila por causa da podridão que entrou pela haste floral, onde foi cortada. E aí, aqui eu cortei, eu retirei a haste, eu coloquei ela aqui no vaso, né, para ela terminar de secar as sementes. E aqui tá a caranculata, que depois vai enraizar e vai seguir a vida novamente. Os caules dela vai brotar, mas eu interesso em semear as sementes dela. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho das hastes centrais. Aqui eu tenho uma gilva, essa gilva ela é cristata, toda cristata, mas ela saiu essas rosetas não cristata. E todas as rosetas não cristatas floresceram pelo centro. No início do meu cultivo, eu escutava as pessoas falando que quando as suculentas dá flor central, que a suculenta morre. Gente, é muito relativo. Essa suculenta aqui, vocês podem ver que a roseta dela está normal, só não tem o centro mais. Então, ela vai nascendo as brotações entre as folhas dela. É claro que a roseta original, ela vai sumir, porque isso aqui vai virar uma colônia só de brotações. E essa roseta aqui anterior, ela não vai existir mais. Porém, no lugar dela vai ficar uma colônia, várias mudas. Então, eu não considero que a planta morreu por causa disso, né? Ela só vai se transformar. Ela vai deixar de existir daquela forma que ela existiu, mas ela vai se transformar em muito mais mudas. Então, a gente só tem a ganhar, porque além das folhas que a gente pode retirar para brotar, a gente ainda vai ter inúmeras mudas, porque saem muitas mudas mesmo, gente. Hoje em dia já não tem mais essa preocupação de perder a planta. Aqui eu tenho uma olívia, pode perceber que ela deu haste central. Essas folhinhas aqui, é a primeira vez que ela tá florindo, então por isso que eu tô deixando, mas a olívia é uma Sedevéria, e a Sedevéria, todas têm a flor igual também, só muda a cor. Eu falei agora há pouco
quando eu estava falando da Graptoveria Milky Way, eu citei a Letícia, mas a Letícia é uma Sedeveria, então provavelmente a floração aqui da Olivia vai ser igual da Letícia, porém eu quero saber a cor, né? Porque muda a cor, mas o formato vai ser a mesma coisa. E como eu prometi, eu vou deixar aqui uma fotinho da playlist. É só vocês clicarem nessa fotinho que tá aparecendo. Na playlist tem desde a hibridação cruzada até as mudas. Foi minha primeira experiência com hibridação. Deixei tudo registrado, apesar da qualidade que não foi boa. O meu celular era quebrado, mas vai dar para vocês verem. Tchau, tchau e até o próximo.